apóstolo Tiago, ele fala que a amizade com o mundo é adultério contra Deus. E é por isso que Colossenses 3,6 ele nos fala sobre as quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porque desobedece a palavra de Deus, que está nos falando aqui em Romanos 8, 13, 14 e 15. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Essa batalha, ela é contra os desejos da carne. Ela não é contra o nosso irmão que está do nosso lado. Essa batalha não é contra aqueles que nós podemos ver ou aquilo que nós podemos apalpar. Essa batalha ela é espiritual. Essa batalha é a que Efésios 6,10 ele descreve, que não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa batalha nós travamos, quem sabe, todos os dias, no nosso interior. Porque a nossa carne, ela fala para nós fazer o que é errado, mas o Espírito, ele fala para fazer o que é certo. A carne, ela fala para ir pecar, mas o Espírito, ele fala para santificar. É por isso que Jesus, ele fala em João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque a palavra, ela limpa de todo pecado. A palavra, ela purifica de todo erro, de todo engano do diabo. Esta palavra, ela tem poder de mortificar as obras das trevas, de mortificar a nossa vontade. Mas nós podemos entender que as obras da carne, assim como diz lá em Efésios, em Gálatas, as obras da carne e o fruto do Espírito, 5,19, que nós temos que mortificar essas obras, os desejos. Porque a carne, como disse Jesus, ela é fraca, mas o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a palavra também nos fala em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. A palavra nos fala, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Ele fala, quem plantar da carne, quem semear na carne, da carne se fará corrupção. Mas quem semear no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. É por isso que Romanos 6,23 é a palavra tão conhecida que fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Logo nós podemos entender que o homem, quando ele serve a carne, ele se torna um escravo da carne, um escravo do pecado, um escravo dos seus próprios desejos. É por isso que nós vemos muitas pessoas que estão presas em algo e não conseguem sair. É por isso que Colossenses 3, 5 e 6, ele fala, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E ele cita 5. O apóstolo Paulo, ele cita 5. Fala prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. São por essas coisas que vem a ira de Deus. Deus não fica irado por qualquer motivo. Ele tem um justo motivo para se irar contra a humanidade. E é porque a humanidade não quer se converter, não quer abandonar
esses pecados que o apóstolo Paulo ele fala. É por isso que Gálatas 2:20, se não me engano, ele nos fala: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É por isso que agora o apóstolo Paulo, no versículo seguinte de Romanos 8, ele fala dos filhos de Deus. Ele fala: porque não recebeste o espírito da escravidão. O 14, perdão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Logo nós podemos entender que quando Cristo ele entra em nós, a gente é uma nova criatura. E agora os desejos da nossa carne ficam para o lado, e Cristo mora em nós e a sua vontade se cumpre em nós. Porque agora Cristo está dentro de nós, e nós somos filhos de Deus, semente de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Logo nós podemos entender que a palavra se cumpre. E agora nós temos direito como filhos, mas também temos obrigações como filhos. Agora a palavra nos fala que a gente tem que abandonar essas obras da carne. Por isso que Romanos 8:15, ele também fala: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Eu quero voltar para o verso 14, que fala: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Logo agora o homem ele não se dirige mais por conta própria. Logo nós podemos entender que agora é o Espírito que dirige o homem. Assim como Jesus disse em João 3 verso 8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora nós entendemos que é necessário o homem nascer de novo. Porque assim como o vento ele vai e vem, a gente consegue ouvir o vento, mas a gente não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque agora é o Espírito que direciona, o Consolador, o Ajudador, o amigo mais chegado que o irmão. O Espírito Santo, o qual ele tem a função de dirigir o homem no caminho que devemos andar. É por isso que Jesus ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Quer dizer, Jesus ele disse: nós não vamos ficar sem o Pai. Porque os discípulos agora, eu me imagino essa cena, os discípulos ouvindo que Jesus ia ter que morrer, ia ressuscitar, mas ia para o Pai. Agora os discípulos ficam angustiados, porque pensaram que iam ficar sem o seu mestre, sem aquele que os dirigia, sem o pastor. Mas Jesus agora ele consola os seus discípulos. E é por isso que ele fala: vou enviar outro Consolador, para que vos guie em toda a verdade. E ele não falará de si mesmo, não falará do que de mim tiver ouvido. Logo nós podemos ver que a palavra ela se encaixa. Logo nós podemos ver que a palavra ela nos declara que somos filhos quando obedecemos a palavra de Deus. Porque nós éramos um povo, o qual era um povo estrangeiro, um povo que não era povo de Deus. Mas o povo de Israel caiu, mas ele caiu para que por meio da sua queda nós possamos chegar à salvação. Diz Paulo para que fossem incitados à emulação. Ou seja, por meio da queda dos judeus,
nós gentios podemos entrar para a porta da graça. Mas é necessário entrar pela porta e não pelo atalho. É necessário entrar por meio da palavra de Deus. Porque há dois caminhos, a palavra nos fala. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho do céu e o caminho do inferno. Não existe meio caminho ou purgatório. Somente dois caminhos, Jesus falou. E para aqueles que acreditam que existe um caminho intermediário, eu peço por favor que me mostre na Bíblia onde é que a Bíblia relata um meio caminho, ou um lugar de espera para pagar pelos nossos pecados. Se nunca falaram para você, hoje é o dia. Cristo está batendo a porta e anunciando que a verdade é a que liberta. Mas muitos não querem falar da verdade, porque os fiéis são meio de lucro. A verdade, ela está sendo anunciada hoje. Romanos 8, ele fala, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Mas de que morte é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Será que é da morte física? Que o corpo cai, aí chega alguém, leva para o cemitério, ou vai lá e vela um corpo? Não. Aí está falando da morte eterna. A primeira morte é aqui na terra, a gente morre e acabou o nosso corpo mortal. Mas a segunda morte é que é o pior. Porque aqueles que estão no inferno não estão vivos, estão mortos. Apesar de eles existirem eternamente num castigo eterno, eles estão mortos. Porque não têm a vida, que é Jesus Cristo. É por isso que a palavra fala que para os ímpios, pecadores, depois do juízo, vem a sentença, ou condenado ou absolvido. Mas a oportunidade está no homem hoje, de escolher a vida eterna, de escolher a salvação, de escolher renunciar à vida de engano, de erro. E a pergunta que fica é por quê? Por que é que muitos preferem dar ouvidos à mentira e ir para o inferno? Por quê? Será que é tão difícil dar ouvidos e obedecer à verdade? Mas muitos preferem ir onde enganam, ir no lugar onde vão enganar, extorquir, mentir, falar que é somente você rezar tantas vezes para poder ser perdoado do seu pecado. Eu não vim aqui para falar o que te agrada, mas para aquilo que você precisa realmente ouvir, que é a palavra de Deus. Hoje em dia estou cheio de pessoas mentindo, enganando, falando que o caminho para o céu é fácil, mas pela palavra nós podemos ver que o caminho, a porta estreita e o caminho apertado. E são poucos os que querem entrar por essa porta e por esse caminho. São poucos. Porque é necessário abandonar essas obras que Romanos 8, 13 ao 15 nos fala. Mortificar as obras do corpo. Mortificar aquilo que nos agrada. E obedecer à palavra divina de Deus. Que Ele pode nos dar a vida hoje. Ele pode nos trazer a salvação hoje e não amanhã. Ele pode vir até a tua casa, até o teu lar. Coisa que o ídolo mudo ele não pode fazer. Deus ele pode vir até você hoje com a salvação. Se você acreditar. Se você obedecer. E se você abandonar as obras do corpo ou do velho homem, como diz Efésios 4:22, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Despojar, abandonar, largar. Assim como disse o apóstolo Paulo, que ele tinha por esterco
tudo aquilo que ele tinha aprendido ou ganhado no mundo, para ganhar a excelência de Cristo. Paulo, um homem o qual era fariseu, mestre da lei, o qual era um homem culto, nascido em Tarso, era cidadão romano, mas teve tudo por esterco, abandonou tudo. E ele fala que vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Está aí o que é necessário para seguir a Cristo. Assim como Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga. É necessário seguir pelo caminho que é a palavra de Deus. Seguir pela porta estreita e o caminho apertado. Cristo ele chama hoje para a vida e não para a morte. Cristo ele chama hoje para você alcançar a vida eterna, alcançar a salvação da sua alma, alcançar a libertação, alcançar o renovo da parte dele. Deus, ele não fez o inferno para o homem. Deus, ele fez o céu para o homem, o paraíso, mas o homem pecou, caiu da graça e passou para a morte eterna. Mas para aqueles que acreditam na palavra de Deus, para aqueles que obedecem a palavra, se cumpre aquela palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Como dizem em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E lá em 1 Coríntios 15, 26 fala: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Todos um dia vamos ter que passar por essa batalha, pelo último inimigo a ser vencido, o último adversário que é a morte. Mas é aí que faz a diferença aqueles que têm Cristo, ou aqueles que obedecem, ou daqueles que não. A palavra, respeita a palavra de Deus. ela é suprema, divina. O que o homem plantar, A morte, semeia. ela vai vir Passou um dia um na carro tua de porta. som aí, a 1000 não falaram nada. É Gálatas, capítulo 6, verso 7. Eu vou repetir de novo para ficar bem gravado. Ela nos fala: tudo que o homem ele semear, isso também se fará. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. É por isso que em Romanos, capítulo 8, Deus verso te 13, abençoe. 14 e 15 fala: Deus abençoe a tua porque se casa, viver tua de segundo a família. carne, morrereis. Que Deus tenha Mas se misericórdia pelo da tua Espírito alma. mortificardes as obras do corpo, vivereis. Que Deus dê a Porque misericórdia da todos tua que alma. são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não Respeita a recebestes o palavra de espírito de Deus. escravidão, para outra vez estar em temor, mas que recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Espírito de escravidão. Muitos estão escravos do pecado. Muitos estão escravos das obras do seu corpo. Aqui ninguém vê do evangelho. E muitos vão para o inferno. Aqui por ninguém é causa bandido. disso. O Aqui ninguém inferno, rouba nada.
O inferno está preparado para aqueles que salvação é de desobedecem a graça. palavra de Deus. A O salvação é de graça. diabo, ele prendeu muitos É céu ou inferno. na cegueira espiritual. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Fala, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O diabo, ele cegou os olhos destes tais, para não verem a luz, e somente estão presos no que é terreno. E é por isso que Colossenses 3, verso 5, ele fala: a avareza que é a idolatria. Os bens do homem não poderão salvá-lo. O que salva é a palavra de Deus. O homem muitas das vezes se apoia no seu patrimônio, naquilo que ele tem. Mas a verdade é que somente Cristo pode salvar. Tanto rico como pobre, porque ele não faz acepção de pessoas. Mas voltando lá para o texto, ele fala da escravidão. Em João 8,36 ele fala: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, quer ouvir palavras de homem, quer ouvir um papo furado, como diríamos, é somente se meter dentro de um templo, dentro de um templo de tijolo, de parede, e lá aquele que está pregando, ele vai te falar aquilo que te agrada. É somente você ir lá para dentro do templo e ouvir a palavra do homem. Mas você vai sair mais morto do que já está. Porque o homem muitas das vezes não, praticamente sempre, esses pregadores não estão nem aí para a tua alma. Mas o homem, ele quer ir para o inferno, a lição está nele. Cristo lhe dá a oportunidade e ele fala em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Ele fala para a igreja, mas ainda assim eu vou citar aqui porque é uma palavra muito importante para todos nós, que fala: eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abris a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Abra a porta nessa manhã para Cristo. Qual a porta? Da tua casa? Não, do teu coração. Para Cristo fazer morada e limpar a sujeira que está aí dentro. A sujeira do pecado, da podridão do mundo. Muitas vezes o homem anda num carro importado, tem a melhor casa, as melhores roupas, mas está podre por dentro. É somente casca, mas não é conteúdo. Mas para aqueles que quiserem aceitar a Cristo hoje, a porta está aberta. A porta da salvação, a porta da graça. A porta que pode te conduzir ao caminho da salvação. Noé, ele pregou para aquele povo durante anos. Mas o povo não se converteu. Quantos foram que se salvaram no dilúvio? Somente 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus filhos, os filhos e a esposa dos seus filhos. E hoje em dia também não é diferente. Quem sabe estamos pior que em Sodoma e Gomorra. Quem sabe a geração de hoje está pior que a geração de Ló. Quem sabe a geração de hoje está pior que a geração pré-diluviana, a qual foi afogada no dilúvio. Mas dessa vez, o mundo ele não vai ser destruído mais por água. Vai ser destruído por fogo, como está escrito em 2 Pedro 3,7, se não me engano. Vou ler, para ficar bem claro aqui. Segunda Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mais uma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tudo aqui vai passar. Aquilo que você tem um dia vai passar.
Aquilo que você trabalhou por anos e anos para conquistar e poder ter uma vida melhor, vai passar. E para quem vai ficar? Dessa terra a gente não leva nada. Quando a gente passa para outro lado, para a eternidade, a gente não leva nada. E nem sequer a roupa do corpo, porque a roupa ela vai ficar dentro do caixão. Mas a alma ela vai descolar e vai ir para a eternidade. E o teu bem maior que você tinha dentro de você, você não cuidou. E aí que o homem vai se deparar com uma eternidade. Aí que o homem vai ver que aquilo que ele tinha de mais precioso ele não cuidou, que era a sua alma. O homem aqui na terra ele corre atrás de bens. Ele corre atrás de um corpo bonito. Mas se esquece que todos vamos para o mesmo lugar. Todos vamos morrer. Mas e aí depois da morte, como é que fica, meu amigo? Como é que fica a tua soberba? A tua soberba fica dentro do caixão. O teu orgulho ou os teus diplomas também não vão ter, você não vai poder levar. Você só leva as boas obras e a fé em Cristo. A salvação. A fé. E aquilo que você fez nessa terra. De bom ou de mal. Hoje eu faço convite. Eu não. Cristo ele faz um convite para a tua alma. Se você quiser aceitar a Cristo, a oportunidade já está aberta. A porta da graça, um dia ela vai se fechar. A porta da graça está se fechando. Quem sabe estamos nos últimos minutos ou segundos. E o fim vem. O fim vem, disse o profeta Ezequiel. Juízo de Deus vem sobre a terra. Então, firme-se na palavra de Deus e venha para Cristo enquanto há tempo. A oportunidade está sendo aberta. E que Deus abençoe a todos. Tenha misericórdia dessa cidade. E que Deus possa alcançar os moradores dessa cidade com a salvação. Como disse Jesus, não lhe imputes este pecado. Assim também como Estevão, não é mesmo? Quando estava sendo apedrejado, disse, não lhes imputes este pecado. E adormeceu. Quem parte desta terra com Cristo, ele não morre. Ele dorme. Mas que triste fim vai ser para aqueles que apagarem, fecharem os olhos nessa terra. Que acharam que eram os tais. Que triste fim será para aqueles que não quiseram obedecer a palavra de Deus. Então essa palavra que Deus tocou no meu coração para deixar hoje. E que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Abençoar com a sua misericórdia principalmente. Em nome de Jesus, amém.